Popularmente conhecida como gripe aviária, a influenza aviária tem causado preocupação nos criadores de aves em todo o mundo. Por ser altamente contagiosa, pode afetar tanto aves domésticas quanto silvestres, mas também é capaz de infectar mamíferos pequenos. Em janeiro, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta a respeito dos surtos de gripe aviária em países de quase todos os continentes, e a Organização Mundial da Saúde classificou a situação como preocupante. O registro de inúmeros focos de disseminação do vírus H5N1 podem caracterizar um dos piores surtos da doença já vistos em animais. A gripe aviária tem crescido ultimamente, a gente está tendo várias notícias. É um sinal de alerta que a OMS tem manifestado para toda a comunidade científica. Ela tem uma transmissão entre as aves e, em alguns casos, passa para o ser humano. Os sintomas nas aves são muito característicos de uma doença respiratória, coriza, tosse, espirro, mas principalmente uma alta mortalidade. Uma mortalidade que atinge 60% ou mais, estão chegando até quase 100% de mortalidade de um lote de aves. E o contato que pode levar a casos em humanos diretamente com essas aves doentes, com as secreções dessas aves doentes. Não existe uma transmissão sustentada de humano para humano. Existe ainda a possibilidade de uma pandemia de influenza aviária em aves, alerta feita pela OMS. No entanto, especialistas acreditam que entre humanos a condição pandêmica tenha menores chances de acontecer, já que para isso seria necessária uma mutação específica do vírus. A grande preocupação é que é um vírus de alta patogenicidade e uma alta, então, mortalidade. Os casos que a gente tem registrados, diversos casos da avicultura, a mortalidade é muito grande, como eu acabei de falar, mas também a mortalidade, quando acontece em seres humanos, é alta. Então a gente teve, nos últimos 20 anos, cerca de 900, um pouco menos de 900 casos em humanos, mas mais da metade disso, morte. Então a mortalidade é bem alta. Essa que é uma grande preocupação em relação à influenza A, a gripe aviária. O Brasil tem um posicionamento estratégico no mercado de aves, especialmente da avicultura de corte, sendo o maior exportador mundial de carne de frango e com grande disparidade em relação aos vizinhos da América Latina. Até o momento, nunca houve nenhum registro de gripe aviária em solo brasileiro, mas a situação de outros países como a Argentina e o Uruguai são alarmantes. Na última semana, cerca de 200 mil aves foram abatidas na Argentina em razão da doença em uma única propriedade, confirmando 4 casos em granjas comerciais e mais 30 em províncias ao redor do país. Até o momento, todas as ocorrências se encontram em mais de 600 quilômetros na fronteira mais próxima com o Brasil, no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, os trabalhos de vigilância contra a doença estão sendo intensificados pelos governos estaduais e pelo Ministério de Agricultura e Pecuária, que lançou um livro digital com informações sobre detecção e prevenção à gripe. O Brasil tem uma avicultura que é referência mundial. Todo o sistema de biosseguridade, controle de entrada de pessoas na granja, entrada de veículos, equipamentos, de desinfecção de tudo, isso é muito rigoroso. Então o Brasil hoje é livre de gripe aviária, mas está em alerta, em cuidado para que, se detectar algum caso, tome todas as medidas necessárias para sanar os riscos disso aí se propagar. Agora está cada vez mais próximo, então os riscos são fronteiras. Por exemplo, o estado de Santa Catarina já decretou algumas medidas diferenciais, como por exemplo está proibido a realização de feiras, de eventos com aves nesse dado momento. Então o Brasil tem tomado esses cuidados porque a gripe aviária está mais agora na fronteira. E é essa tendência que tem vindo aí de estar em grande parte do planeta, por isso venha a ser decretada pela Organização Mundial de Saúde Animal como uma pandemia, mas no caso para aves. Além das questões sanitárias, a transmissão do vírus pode impactar na economia brasileira. O vírus causa prejuízos incontáveis nas produções de carne, ovos e produtos avícolas em geral. Outras potências, como os Estados Unidos e a China, perderam mercado quando registraram casos de gripe aviária. E o Brasil é um dos únicos grandes produtores de carne de frango que ainda está livre da doença. Inicialmente o Brasil pode até ter algum benefício no ponto de vista comercial, já que alguns mercados perdem, mas não são todos os países que tratam algumas
legislações tão rigorosas. Por exemplo, se for detectado apenas em aves silvestres, o Japão é um país que ele continua importando. Tanto que já foi detectado em alguns países em aves silvestres e o Japão continuou comprando daquele país. Então isso não interferiu. Alguns outros países da União Europeia e até da China, quando se detecta, não foi detectado em ave de produção, mas em ave silvestre, ele acaba também restringindo o comércio geral. Então depende de todo esse comércio bilateral entre os países.